Então vamos lá, né? As micotoxinas, então, é esse conjunto, né, complexo de substâncias tóxicas, porque eu tenho vários tipos de micotoxinas sendo produzidas, então, por esses fungos. Ela, então, vai ser produzida nessa condição, diferenciando de quê? Das toxinas bacterianas. Por que elas se diferenciam das toxinas bacterianas? Porque os sinais e sintomas da intoxicação elas vão ser diferentes. Enquanto lá na intoxicação por bactérias, né, pensa aí pelo Clostridium, que é a mais comum dentro dos alimentos, eu vou ter aí alguns sinais, né, sintomas, né, de náuseas, de vômito, às vezes uma paralisia que pode acontecer, claro, pode chegar aí até com a morte, claro, mas dentro de condições bem específicas. Aqui não, aqui eu tenho uma condição mais variada, né? Porque aqui eu estou falando de sintomas agudos, mas também eu tenho sintomas crônicos para essas infecções ou para essas contaminações. E aí, aqui a gente também tem um diferencial dentro dos tipos de intoxicação. Quando falamos de intoxicação aguda, aqui ela difere da intoxicação aguda das outras áreas da toxicologia, quando a gente tem ali um período de até 24 horas. Aqui nós temos um período aí de 2 ou até mais semanas para a gente observar um sintoma mais agudo, porque os sintomas vão ser diferentes lá dos sintomas das infecções das bactérias. E a crônica ela pode demandar anos, né? Aí eu posso ter anos para observar então o aparecimento aí dessas micotoxinas. Então elas se diferem, né, dessas infecções bacterianas, por quê? Porque elas não possuem na sua natureza proteica ou na sua formação, né, a presença de proteínas, né, e nem seres imunogênicos. Então as toxinas bacterianas, né, por não terem natureza proteica, então elas não possuem essa natureza proteica e nem ser imunogênicas. Então a gente está falando aí de tipo de infecções ou de intoxicações distintas, né? Quando eu falo em micotoxinas, diferente aí, então das toxinas bacterianas, que trazem aí essa relação de diferença entre um tipo de intoxicação e um outro tipo de infecção, né? Tanto que a gente não chama isso aí dentro de um processo também de intoxicação. O histórico, então, né, de onde que a gente começou a observar e quando começou-se então a observar essas intoxicações por fungos, né, ou por essas micotoxinas. Ali na Europa, na Idade Média, né, já conseguiam se observar então que o fogo de Santo Antônio é uma planta, né, era uma planta bem comum, nativa da época, que causava o ergotismo. O ergotismo nada mais é que a contaminação por essas micotoxinas. E aí ela pode causar desde aí um problema neurológico até uma condição de coma e morte, né? Então se observava muito isso nessa época. E aí dentro da evolução desse histórico das micotoxinas, na Inglaterra em 1960, observaram então a morte de 100 mil perus, né, que comeram farinha de amendoim. E o amendoim é interessante porque ele é o tipo de grão que mais desenvolve micotoxinas, né? E aí tiveram esse acidente também, né, com esses grãos, desses amendoim, né, proveniente aqui do Brasil, matando então mais de 100 mil perus, né? E aí em 57 e 68 observaram um fator interessante, né, onde algumas regiões do país, e aí a gente traz ali o leste europeu, que é aquela região ali da antiga Iugoslávia, que começaram a observar o desenvolvimento muito grande de nefropatias. Relacionado a quê? Até então não se sabia. E aí foram se investigar, né, para saber o que estava acontecendo, que aquela região virou uma endemia de problemas nefróticos, né, de problemas renais. E aí conseguiram associar essa condição aos alimentos, né? Que tipo de alimento? Os grãos, os cereais, que continham o quê? Que continham micotoxinas do tipo qual? Ocratoxina. Essa ocratoxina, ela passou a ter uma ação deletéria no organismo, principalmente lá no sistema renal, né? Então observou-se que essa relação era muito evidente, né? E aí conseguiram concluir então que realmente os casos que aconteceram dessa nefropatia estava relacionada, né? Estava relacionada ali com os alimentos que tinham a presença então da ocratoxina. E daqui a pouco a gente fala então um pouco sobre essa ocratoxina. E aí partindo, né, para essa condição de
de entender essas micotoxinas, porque até então a gente falou ali o que são essas micotoxinas, né, como elas se diferenciam das toxinas bacterianas, falamos um pouquinho sobre a história, como que essa micotoxina está aí dentro da história, os acidentes que já tivemos com elas, e agora a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas, né. Primeiro que a gente vai falar é a aflatoxina. A aflatoxina, né, ela está presente nos alimentos e contribui, né, sobremaneira para mais de um terço dos casos de neoplasias que tenha relação com a dieta. Então, professor, você está falando aí que alimentos podem causar câncer? Sim, né? Acho que desde o início das nossas aulas de toxicologia, nós falamos dessa condição, que o alimento ele pode favorecer o desenvolvimento de câncer. Aqui é só uma parcela, né, dos alimentos que podem causar câncer. Mas é o alimento que causa o câncer? Não. É o alimento contaminado que vai causar, então, essa condição. E é certeza que causa? Também não. Né? Não é a certeza de que esse alimento, o consumo muito milho, professor, eu estou vendo aí que o milho ele pode estar contaminado com esse tipo de fungo e produzir então essa aflatoxina. Significa então que eu tenho que parar de fazer uso do milho? Não, não tem que parar. A gente só tem que saber de onde que a gente está comprando ou a gente está adquirindo esses alimentos, né? Porque eu tenho aí condições do processo produtivo desses alimentos que vão favorecer o desenvolvimento dessas micotoxinas. Então, ter essa atenção é importante. Né? Então, esse fungo aspergillus, né, ele vai desenvolver principalmente ali no milho e é natural, né, do ser humano fazer uso, né, desse alimento e de seus derivados também. Né? Todos os derivados do milho a gente também consome. Uma outra condição que também a gente consome de forma indireta, né? Animais que se alimentam de milho, de ração, com a presença do milho. Pode muito bem ter esse tipo de micotoxina nesse milho que é dado como ração. E aí essa toxina ela sofreu o quê? Essa micotoxina sofreu o quê? Uma metabolização e se transformar em outro tipo de aflatoxina. Isso acontece com quem? Isso acontece com o gado leiteiro. Né? Quando o gado leiteiro faz uso de uma ração contaminada com um tipo de aflatoxina que nós chamamos aflatoxina B1, ela se transforma ali dentro do processo metabólico do animal, transformando então em outro tipo de aflatoxina, que é a aflatoxina do leite, né, a milk, por isso que chama aflatoxina MM, né, porque ela vem ali do leite. Então, é só para a gente entender que não é só apenas o alimento direto que pode provocar, mas sim também o consumo indireto, né, de alguns alimentos que foram, né, alimentados também por esse tipo de ração que pode contaminar então outros indivíduos. Outro caso que nós temos, né, é a condição de quem? O histórico de câncer hepático na África, né, grande consumidor de amendoim, um grão altamente contaminável. O amendoim ele é clássico para contaminação com micotoxinas. Né? Então eu posso observar muito fácil o desenvolvimento dessas micotoxinas nesses tipos de grão. É 13 vezes maior que em outros países. Então, a gente tem a condição da África do Sul, ou da África, né, como total, não especificando do Sul, para desenvolvimento então dessas micotoxinas e contaminação. Mas por que isso acontece? Aí a gente vê uma questão social, né? Uma questão de baixo acesso. Né? É uma região que ela não tem ali um desenvolvimento social muito grande. Então não se escolhe muito, não tem muito essa relação de saber o que vai se alimentar. Alimenta com o que tem, o restante a gente pensa depois, né? Vamos pensar no momento agora, porque é uma região muito pobre aí do planeta, né? E aí eles não têm essa escolha que nós temos, né? Eu não quero isso, eu não quero aquilo, né? Lá não, lá a condição é diferente. Então muitas vezes o indivíduo nem escolhe o que come, ele come o que tem. Estou no barulho aqui. Então por isso que a gente observa então que essa região é uma região que tem aí uma condição de desenvolvimento de uma patologia específica relacionada a quem? A essas micotoxinas. Então eu tenho aí já problemas hepáticos sendo relacionado com as micotoxinas, problemas nefróticos também relacionado com o uso de alimentos contaminados com micotoxinas. Por que isso é interessante? A gente observa hoje, né, até mesmo aqui na nossa região, um grande aumento nos casos de câncer. Né?
E muitas vezes a gente não se atenta para essa correlação, né? A gente não relaciona essas condições de o aumento de uma determinada patologia em relação à alimentação. A gente só ouve falar, né, que os alimentos, né, a gente é o que a gente come, a gente se alimenta mal, mas a gente não consegue aí às vezes fechar uma relação dentro dessa condição de saber que alguns casos de câncer pode estar muito bem relacionado com o tipo de alimentação que nós temos, né? Ou às vezes um tipo de alimentação contaminada, né? E isso favoreceu o desenvolvimento então de câncer aí nessa determinada população. É só para a gente ter um pensamento mais crítico, né, dentro aí dessa relação. E só para a gente entender, né, essa condição de micotoxinas, olha aí o que traz esse slide para a gente, né? 25% da safra mundial de grãos é perdida em função de fungos e micotoxinas. Se a gente pensar que uma população mundial está em média de 6 bilhões, nós temos aí 25%, 1,5 bilhão de 1,5 bilhão, né, da safra mundial, a gente vai ter então uma deficiência para alimentar essas pessoas. Então a gente tem aí uma quantidade muito grande. Se a gente pensar também que o Brasil é um grande exportador de alimentos, a gente também vai observar essa condição aqui no Brasil também, né? De desenvolvimento desses tipos de micotoxinas. Então, é só para a gente entender essa relação, como que isso está distribuído de uma forma que às vezes a gente nem tinha esse conhecimento, né, de achar que isso existia, que essa condição era uma condição que talvez não se aplicava para a nossa região, mas sim se aplica, né, a toda a região. Por quê? Como eu falei anteriormente, as contaminações elas se dão no processo, ela não se dá ali em determinado momento, né? E eu tenho as mais variadas tipos de micotoxinas desenvolvendo em em ambientes específicos, né? Então, às vezes o ambiente é muito quente, às vezes o ambiente é mais frio, elas conseguem se desenvolver dentro desses ambientes também. E aqui a gente tem, né, a perda da produção de amendoim, já foi aí, já chegou aí a 50% por causa da aflotoxina, e aí a gente sabe, né, que o amendoim ele é o mais comum para se contaminar. Então, mais de 500 micotoxinas conhecidas e produzidas por cerca de 100 espécies de fungos pertencentes principalmente aos gêneros Aspergillus, Alternaria, Fusarium e Penicillium. Então, são os mais comuns que a gente vai observar para a produção dessas micotoxinas. Né? Eu estou atrasado porque tem gente que está chegando depois mesmo. E aí entra aquilo que a gente falou anteriormente, né? Onde que isso aparece, né? Quando e onde que como são produzidas e como são produzidas essas micotoxinas. Aqui nessa foto a gente consegue ver uma região mais concentrada de coloração diferente. Aqui já me dá uma relação de que existe uma alteração, né? E a gente primeiramente a gente observa, parece que é um mofo, né? Tá mofado, né? E aí eu tenho então que realizar uma análise. Então, dentro da indústria, se realiza análises rotineiras para a presença ou não dessas micotoxinas. E ao longo aí da nossa aula, a gente vai evidenciando essas diferenciações ou essas análises também. Mas a gente consegue já ter aí uma ideia como que a gente consegue observar isso. Isso aqui é um armazenamento, né, um silo, aqueles silos longos, né, ou tanques, né, de armazenamento de grãos. Né? Então, os produtos agrícolas estão sempre predispostos e susceptíveis à contaminação por micobactérias ou por micotoxinas. Por quê? Porque a produção dele é uma produção externa, não é uma produção dentro de um sistema fechado. Né? Se fosse um sistema fechado, tá, beleza, muito fácil, controlaria todo o processo. Mas não se controla o processo dessa forma. Eu não consigo controlar a produção de amendoim, de milho, de arroz ou de soja de uma determinada região para evitar a contaminação, porque ela é exposta, né? É uma produção aberta, não é esse sistema fechado. Então ela parte aí do início da colheita até o seu processo de armazenagem, passando aí pela estocagem, transporte, processamento e a própria armazenagem do produto. Então, qualquer momento, ela pode aí desenvolver a presença de uma micotoxinas. Né? E outra coisa interessante, né, é a ausência de fungos observada e analisada
ela não implica, né, na ausência da micotoxinas. Ah, professor, como assim? Então não adianta fazer nada, não adianta buscar, porque elas sempre vão estar lá. Não, não é isso que a gente quer dizer. Quer dizer que essas micotoxinas, elas podem passar despercebidas nas análises, mas outra evidência, ela não vai alterar as características organolépticas dos alimentos. Ela não vai fazer o alimento ficar diferente no seu sabor, no seu cheiro, né? Ela não vai trazer uma característica física diferente desse alimento. Ela vai manter ali da mesma forma. Por quê? Porque são micro-organismos, né? São organismos imperceptíveis ao olho nu. Não consegue se observar essa micotoxina pela visão comum. Ah, professor, mas aqui eu estou vendo, ó. Aqui o que o senhor falou, eu estou vendo, claro, aí é dentro do processo produtivo, né? Aí eu consigo observar o desenvolvimento, mas quando eu adquiro esse produto lá na gôndola ou lá no supermercado, eu não vou conseguir evidenciar se existe ou não a presença de micotoxinas naquele alimento, né? Então eu tenho que ter o quê? Ter certos cuidados em relação à aquisição desses produtos. Consumir produtos de empresas que elas trabalham e pensam em qualidade, né? Que não são apenas empresas que colocam produtos no mercado, né? Tem que ter aí essa diferenciação para a gente poder entender. E aqui a gente tem, né, a contaminação por fungos aí dentro dos processos produtivos, né? Lá no campo, na hora da colheita, lá no processo de secagem, se o produto for passar por esse processo de secagem, principalmente esse processo que é aberto, né, não é um processo fechado, dentro das condições de armazenamento, no próprio transporte, no processamento, né, como que esse produto vai ser processado, se ele vai ser embalado de que forma, se ele vai passar por um tratamento prévio para que isso aconteça, para que aconteça então a melhoria da presença então dessas micotoxinas. Então dá para pensar em condições de melhorar esse processo, mas que esse processo seja totalmente eficaz, a gente não tem a certeza. Por que não tem a certeza? Porque eu não consigo evidenciar isso de uma forma diferente quando eu adquiro o produto, né? Então não dá para saber se tem ou se não tem. A análise ela é feita a partir de uma alíquota, né, de uma amostragem que é feita aí dentro desses alimentos, e aí eu posso sim no momento pegar uma amostra ou posso sim no momento determinado não pegar essa amostra. Pessoal, deixa eu só ver um barulho aqui e eu já volto. Só um minuto. Ah, você podia parar de assoviar aí, você está me atrapalhando. Você está me atrapalhando, hein? Eu estou falando lá e tem um assovio na minha cabeça. Pelo amor de Deus, aí. Tá doido aí? Tá. Ah, é você ou ele? Foi eu, não? Ah, pelo amor de Deus. Não, não dá não. Eu já pedi para você, para de barulho, que eu estou dando aula. Prontinho, pessoal, o problema é resolvido. Então nós temos aí que pensar dentro dessas condições, né? Então quando eu vou falar, pessoal, então como que eu faço, né, para poder observar dentro de um processo industrial a presença de micotoxinas? Tem algumas análises que podem ser realizadas, né? Análises aí dentro da luz ultravioletas, aí elas vão se apresentar de coloração diferente. Eu posso desenvolver algum tipo de análise mais sofisticado, utilização de um HPLC, né, para poder identificar a presença dessas micotoxinas. A gente vai falar isso também um pouco mais à frente. Mas aí nós temos quem? Algumas condições, claro. A gente sabe que para desenvolvimento de fungos, né, e aqui a gente está falando de fungos, que essas micotoxinas são produzidas a partir de fungos, eu preciso de quê? Eu preciso de condições específicas para que isso seja produzido. Né? Eu vou ver fungo crescendo em locais que não tenha uma condição para que esse fungo se desenvolva. Né? Então eu tenho dois fatores associados a esse crescimento, a esse aparecimento. São os fatores extrínsecos, que aí são fatores que não dependem do próprio alimento, mas dependem de condições externas. E temos também os fatores intrínsecos. Este sim, depende também aí de fatores internos e de alguns outros fatores externos dentro dessa condição, mas que interferem a condição interna também do próprio alimento.
Quem são os fatores extrínsecos? Os fatores extrínsecos são quem? Estação do ano, né? Estação do ano, ainda mais aqui na região nossa, aqui na América do Sul, né? No Brasil principalmente. Nós temos uma variação de temperatura muito grande, uma variação de umidade muito grande. Na região sul é mais frio, na região norte é mais quente, na região ali da linha do Equador também é mais quente, ali na região centro-oeste, na região ali de Tocantins. Então, cortando nesses três eixos, nós temos aí as mais variadas tipos de temperaturas, né? Umidade diferente. Então, eu vou ter aí regiões que vão favorecer o crescimento de algum tipo de micotoxinas e tenho regiões que vai favorecer o crescimento de outro tipo de micotoxinas. Por quê? Porque elas também têm isso, né? Algumas elas vão crescer em uma temperatura mais baixa, mais temperada, outras vão crescer em temperaturas mais altas. Algumas micotoxinas elas são termoestáveis, né? Elas são estáveis em altas temperaturas, então às vezes o processo de preparo também pode não conseguir acabar com essa micotoxina, ou matar essa micotoxina, ou eliminar ela do alimento. Outras condições é as de cultivo e de colheita, então eu consigo controlar isso de forma que eu evite a contaminação? Às vezes não. Às vezes a coleta ou a colheita é feita ali por um processo mais artesanal, mais manual, ou até mesmo por equipamentos mais sofisticados, mas isso não vai impedir. Por quê? Porque o alimento está em contato com o meio externo. A umidade está presente, a gente sabe que para ter o desenvolvimento precisamos de quê? Temperatura e umidade específica para observar então o desenvolvimento de algum tipo de fungo. Né? Se eu tenho esses dois fatores, eu tenho então um desenvolvimento propício para que isso aconteça. O processo de armazenagem, né, também é um processo que favorece o desenvolvimento. Eu tenho que ter um controle de temperatura dentro daquele depósito, dentro daquele tanque, tem que ter um controle de umidade também. Para quê? Para que se evite a contaminação. E a própria região e o próprio clima, né? Que região que esse produto ou esse alimento está sendo produzido, o clima daquela região, ele oscila muito, ele está sempre alto ou ele está sempre baixo. Então isso pode favorecer o desenvolvimento aí de alguns tipos de micotoxinas. Então, deixa eu pôr um negócio aqui na tomada, que o meu computador está desligando. Vamos lá então. E os fatores intrínsecos? Aí eu tenho as condições do próprio alimento. Né? O próprio produto ele tem características que ele pode auxiliar no desenvolvimento dessas micotoxinas. A microbiota natural e contaminante do próprio alimento, a umidade relativa e a atividade de água presente no alimento, né? Porque eu tenho atividades de águas diferentes nos alimentos, eu tenho água livre, eu tenho água ligada, e isso em determinado momento ela vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos. Então, quando eu tenho ali uma água muito próxima do zero, e essa relação de atividade de água ela vai variar de 0 a 1, quando ela está muito próxima do zero, eu tenho então um alimento que tem uma certa dificuldade de desenvolver algum tipo de micro-organismo. Mas quando essa atividade de água vai chegando próximo do 1, eu observo, na verdade, que alguns micro-organismos eles vão se desenvolver. E a micotoxina ela tem ali uma relação entre 0,7, 0,8 de atividade de água no alimento, que vai favorecer o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, tem que levar em consideração também a atividade de água presente no alimento. Se a atividade de água for muito alta, eu vou ter um favorecimento, e isso não é interessante para esses alimentos. A temperatura que esse alimento está colocado dentro ali das condições de armazenamento, infestação por insetos, pode ter insetos que vão degradar o alimento, e aí essa degradação, já pegando o gancho ali para o nosso próximo tópico, a integridade dos grãos, então começa a se degradar, expor ali a parte interna, perde aquele revestimento, aquele biofilme que o próprio alimento tem, que serve como proteção para ataques de insetos, então você acaba expondo a integridade desses grãos também. Então são fatores que eu tenho dentro das condições do próprio alimento que pode favorecer então o desenvolvimento dessas micotoxinas. E aí, desenvolvendo,
a gente tem que partir para quê? Partir para uma condição de identificação, né? Identificar que tipo de micotoxinas tem. E isso vai estar relacionado com quem? Com o próprio, essas próprias análises, essas próprias avaliações. Avaliações de clima, de tempo, de umidade, porque isso pode me dar uma relação bem interessante de que tipo de micotoxinas eu vou esperar então dentro daquela produção ou dentro daquele alimento. E os fungos toxígenos, né? Quem são eles? Quem são esses fungos produtores então dessas micotoxinas? Aí nós temos três, né? Claro que temos mais, mas aqui a gente destaca os três principais que são os mais comuns: os aspergilos, os furásio e o penicílio, né? Esses três então são os mais comuns para que se observe então a produção dessas micotoxinas, né? E as principais micotoxinas, quem são elas? Nós temos a aflotoxina. A aflotoxina nós já falamos um pouco dela, né? Mas eu tenho ela aí de 5 ou 6 espécies, né? Eu tenho a aflotoxina B1 e B2. Essa aflotoxina, dentro do meu processo de análise, na presença da luz ultravioleta, se eu tiver o alimento com esse tipo de aflotoxina, ele vai me dar uma coloração fluorescência azul. E quando eu tenho a aflotoxina G1 e G2, que é uma espécie também de aflotoxina, na presença da luz ultravioleta, ela vai me dar uma cor mais verde, mais esverdeada, né? E outro tipo de aflotoxina é a aflotoxina M, né? Que vem do leite, né? Milk, por isso que chama a aflotoxina M. Mas eu tenho outras também: a ocratoxina, a zearalenona, a fumonizinas, tricotecenos e a patulina. Então todas essas são micotoxinas que podem aparecer então ali nos alimentos, né, nos grãos. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre cada uma delas. E aí nós temos, né, a aflotoxina B1, B2, G1, G2, M1 e M2. Então são as suas subespécies, né, e isso vai depender de algumas condições para observar então essa diferença. São então furocumarinas, complexa com intensa fluorescência sob a luz ultravioleta. Então, um tipo de análise, né, para a gente poder identificar é observar então a presença ou fazer uma luz ultravioleta na presença desse alimento, desse grão, para observar então essa condição de alteração de cor. Se eu observar essa alteração da cor, eu consigo então fazer ou consigo identificar a presença então de um tipo de micotoxinas. Lá, e como nós falamos, né, na aflotoxina B eu vou observar uma fluorescência azul, na G eu vou observar uma fluorescência verde, né? Como que elas se apresentam? Elas se apresentam aí como substâncias cristalinas apolares. Se são apolares, a gente tem aí que elas podem ser muito bem absorvidas, porque elas são apolares. Altamente estáveis na ausência da luz ultravioleta, então elas possuem essa denominação e essa característica. E a temperatura, então, acima de 100 graus Celsius. Elas são, então, termoestáveis, né, como nós falamos anteriormente. Observe, então, que essas micotoxinas elas podem ser resistentes a altas temperaturas. Por quê? Porque em alguns processos, né, de produção, eu posso utilizar a temperatura, ou até mesmo no preparo do alimento, né? Eu utilizo em altas temperaturas e às vezes isso não consegue determinar, né, a total ausência então de micotoxinas, né? Então eu consigo melhorar o meu processo, eu consigo fazer com que eu elimine essas micotoxinas, mas eu não consigo ter a certeza que essa micotoxina vai ser eliminada ali do meu próprio alimento, né? As espécies produtoras então de aflotoxina, nós temos o Aspergillus flavius e o Aspergillus parasíticos, né? Esses são bem comuns para a produção dessas aflotoxinas. E aí traz aquilo que a gente falou anteriormente, né? Olha as temperaturas de crescimento, né, de 12 a 42 graus Celsius, com uma média, né, ótima ali de 32 graus Celsius. Olha a atividade de água. Atividade de água 0,80, né? Uma atividade muito próxima do 1. Lembra que nós falamos que quando eu tenho atividade de água muito próxima do 1, eu tenho então uma atividade de água muito propícia para o desenvolvimento de micotoxinas. E aí a 37 graus com atividade de água a 0,80, eu tenho então um ótimo ambiente, né, para a produção então dessas micotoxinas. E esse tipo de fungo ele é muito comum em países tropicais e subtropicais. Por quê? Devido a essa temperatura, né, mais alta, né, a temperatura de 32 graus Celsius,
É uma temperatura muito alta e é uma temperatura muito favorável para o desenvolvimento então dessas micotoxinas. Então a gente tem aí essa relação. Então quando a gente vai pensar em processo produtivo, trazer essa temperatura de armazenamento principalmente para um valor mais baixo vai evitar então essa condição de desenvolvimento de micro-organismos ou de fungos, né? E a gente sabe que alguns fungos precisam desse meio específico para se desenvolver. A aflatoxina B1, e aí a gente tem as classificações, porque eu tenho classificações para cada tipo de micotoxinas. Dentro de que condição? Dentro das condições patológicas que elas podem causar. A aflatoxina ela é uma substância muito hepatocarcinogênica e mutagênica, né? Então ela pode trazer alterações e cânceres hepáticos, né? Posso ter algumas alterações mutagênicas, mas também posso ter alterações ali no sistema hepático, causando então um tipo de câncer. Elas pertencem então ao grupo 1, né, que é classificado então como carcinogênicos para humanos, né? Então todas essas micotoxinas a gente vai observar que elas possuem uma classificação dentro de um grupo específico. E esse grupo específico ele me dá a intensidade de pejorativa, né? Vamos colocar dessa forma, onde eu observo então uma condição de um problema de saúde relacionado então ao consumo desse tipo de micotoxinas. A aflatoxina M1, essa aflatoxina ela era uma B1, né, dentro daquilo que nós falamos anteriormente, é quando o gado leiteiro ele é alimentado com a ração contaminada com a aflatoxina B1. Essa aflatoxina B1 ela vai passar pelo sistema hepático, né, desse animal e vai ser convertida em um derivado hidroxilado, que pode ser secretado no leite. Se ele vai ser secretado no leite, nós consumimos esse leite, mas o leite ele é pasteurizado, né? O leite ele é um leite que tem qualidade, sim, beleza, bacana. Esse leite pasteurizado tem chance de ter micotoxinas muito pequena, mas ainda tem muita parte da população que consome o leite in natura, né? O leite de fazenda, né? Ou algum tipo de produto que não passe por um processo tão rigoroso de conservação, né, que é um processo de pasteurização. Então, presente no leite e nos seus derivados também, então pode ir lá pegar o leite, fazer queijo, iogurte, se tiver a micotoxina, ele também vai estar presente então lá no seu derivado também, não só apenas no leite. A classificação para esse tipo de aflatoxina M1, ele está dentro então do grupo 2B, que é o quê? Que é classificado como um agente possivelmente carcinogênico. Pode ser que cause, então, um câncer hepático ou um câncer nefrótico nesses pacientes, ou nesses indivíduos, ou nesses consumidores. Então, a gente tem aí a condição dessas classificações. E aí a gente traz o quê? Um gráfico, né, para a gente observar que existe vários tipos de alimentos que são o quê? Que são contaminados com essas micotoxinas. O mais comum, como eu falei para vocês, é isso aqui, né, que é o amendoim. O amendoim ele tem uma facilidade de desenvolvimento dessas micotoxinas, mas eu tenho outros, né? Eu tenho o próprio arroz, o próprio milho, né? As rações, né? Dentro das condições, olha a quantidade também de ração que pode contaminar, então, ali de forma indireta o ser humano, né? Porque isso lá para o animal, talvez não tenha ali uma resposta tão evidente, mas para o ser humano, então, a gente tem a presença dessas aflatoxinas muito comum, né? E aí a gente tem os alimentos dentro da nossa classificação. E a toxocinética, como que ela acontece, né? Como que a gente vê então a toxocinética dessas aflatoxinas? Ela não se difere, né, dentro do processo que nós já discutimos, né? Porque são substâncias lipossolúveis, né? Lembra que nós falamos lá que ela tem uma lipossolubilidade muito boa? Então são substâncias lipossolúveis absorvidas ali no duodeno por difusão passiva, então tem uma absorção muito fácil. A partir do momento do processo de absorção, eu vou observar então isso lá essa micotoxina lá no trato intestinal, né? Essa micotoxina nesse trato gastrointestinal, parte vai ser eliminada e parte vai seguir então o seu processo natural, que é o quê? Que é sofrer essa absorção. Depois que ela sofre a absorção, ela vai então para um sistema que é o nosso segundo tópico, né? Dentro da metabolização. Então ela vai ser metabolizada lá pelo sistema hepático,
né? Parte dessa micotoxina alterada, ela vai ser eliminada pela bile, né? Parte dela vai seguir para onde? Para o sistema circulatório, para a via sistêmica. Chegando lá na distribuição, ela vai chegar então até o sistema renal, e aí a gente consegue fazer essas duas evidenciações, né? Olha aqui a condição de câncer hepático e a condição de câncer renal. Então eu tenho ali o sistema, a via sistêmica fazendo a distribuição até chegar ao rim, então. E aí ela ser eliminada ali na urina do indivíduo. Mas aí você pergunta, pessoal, mas então tá beleza. Ela entra, mas ela sai. O problema é o trajeto, né? O problema é o que ela deixou para trás. O problema é o mal que ela está fazendo a longo prazo. Né? Se ela simplesmente entrasse, saísse, não tivesse nenhum tipo de dano, beleza, tranquilo. Mas nós observamos lá que elas podem causar problemas cancerígenos, elas podem fazer alterações mutagênicas, e isso sim é o que se complica dentro desse tipo de micotoxina, ou desse tipo de situação. Então aí eu tenho um processo de toxicinética que não difere do que nós já aprendemos, né? Absorção, distribuição, metabolização e excreção, mas eu tenho condições para poder observar as alterações. Pessoal, tem como melhorar, tratar esse paciente, né, para evitar ou para eliminar essas micotoxinas? Muito difícil. É raro hoje você pegar um paciente diagnosticado com micotoxina. Por quê? Porque geralmente quando ele procura um auxílio de saúde, ele já está com um problema mais severo. Ele já tem um problema mais severo e ele não consegue criar essa relação, né? Ou o próprio assistente de saúde ou o médico assistente não consegue criar essa relação. Porque quando é dentro de uma condição aguda, aí dá para pensar, comi alguma coisa e me fez mal. Depois que eu comi aquilo, eu me senti mal. Aí pode ser uma infecção ou pode ser uma toxina bacteriana. Mas dentro da toxina, das micotoxinas, esse processo ele é um pouco mais longo, ele é um pouco mais lento. Ele pode chegar a intoxicação aguda pode chegar até semanas para acontecer. E aí talvez o indivíduo não consegue ter essa relação do que está acontecendo e fica muito difícil então de eliminação. Por que eu falo isso? Porque lá na intoxicação aguda a gente falou muito, né, sobre alcalinizar a urina, né, aumentar a diurese, o uso de alguns antídotos para poder melhorar aí a condição de intoxicação. Aqui não tem, né? Aqui não dá para fazer isso, aqui não dá para se pensar dessa forma. E os aspectos toxicológicos, então, das aflatoxinas? Então, as aflatoxinas, né, ou essas micotoxinas, elas estão, em geral, presentes em concentrações muito baixas, e aí tem a condição que não se consegue perceber a sua presença por quem vai fazer, então, a ingestão desse alimento, em virtude, então, de não alterar essas características, essas propriedades organolépticas do alimento. Eu não consigo, através do gosto ou do cheiro, sentir que ali existe a presença de um micro-organismo, muito pouco, às vezes diferente aí das toxinas bacterianas, porque às vezes ali a gente consegue sentir, né? Se eu tenho ali um enlatado, né, apertizado, eu posso observar então que o estufamento da lata pode me dar uma característica de contaminação bacteriana, mas aqui a gente não consegue ver. Então lá eu falo, opa, não vou consumir, porque essa lata está estufada. Aqui não, aqui eu tenho o quê? Eu não tenho essa possibilidade de pensar que esse alimento pode estar contaminado. Eu tenho, então, fazer o uso, e isso eu vou observar, talvez, anos depois. Né? Claro, isso pensando assim, né? Não é porque você utilizou um alimento, se eu comer amendoim uma vez na vida, 2 vezes, não, isso não vai te dar nenhum dano. A condição que é crônica, né? É o uso do alimento crônico. O amendoim às vezes nem faz parte da alimentação da maioria das pessoas, mas o arroz, o milho, ele faz. Né? A soja, ele faz. E aí eu posso ter então a presença dessas micotoxinas então, nesses alimentos. Entretanto, né, que a gente vem discutindo, né, em países com escassez dos alimentos e nos quais a população passa uma necessidade de fome, a qualidade do alimento ela é a última coisa que a pessoa vai considerar, que a pessoa vai falar, opa, isso aqui não presta. Né? Por quê? Porque se não tiver, ele não vai comer. Se ele não comer, ele vai morrer. Né? Então, às vezes, o cara até sabe que aquilo ali está contaminado, que existe uma condição deletéria para o uso daquele alimento, mas ele vai falar assim, eu prefiro morrer daqui a 10 anos de câncer do que morrer agora de fome.
É claro que o cara vai pensar dessa forma, porque ele não tem uma quantidade de alimento, uma oferta de alimento, né, tão grande. Então ele vai fazer uso do alimento que ele tem ali naquele momento. Então, nesses países, a prevalência dos efeitos tóxicos agudos, né, das micotoxoses, são mais intensas, né, ou crônico, né, dentro das condições do carcinoma hepático, do carcinoma nefrótico, são bem mais elevadas que em outras regiões. Né? Então é muito mais comum. Por isso, quando a gente traz lá no início a condição da África, né, que é um país onde se observa muito a condição do câncer nefrótico, está muito relacionado com a própria alimentação, a qualidade dos alimentos. Né? Não são alimentos que possuem uma qualidade muito evidente, são alimentos que possuem qualidades aí duvidosas. Né? As aflatoxicoses, né, aí traz um pouquinho do que a gente já vem discutindo, né, sobre a condição das intoxicações agudas, os sintomas, né, após a ingestão. E aí lembra que eu falei que ele não é igual lá na toxicologia comum, né, por uma infecção ou por uma intoxicação, por um medicamento ou por uma outra substância. Aqui ela demanda um pouco de tempo. Né? Então, os sintomas após a ingestão durante 3 semanas de arroz contaminado com a aflatoxina com concentração aí de 200 miligramas em 1 quilo, né? Eu tenho aí então alguns sintomas já aparecendo, né? Edema de membros inferiores, o inchaço então ali das pernas, dos pés, dores abdominais, né? O indivíduo vai ter então aquelas dores ocasionadas então por essa contaminação, vômitos, a hepatomegalia, né? O aumento do tamanho do fígado, necrose hepática, esteatose hepática também, que é o acúmulo de gordura no fígado devido à perda da funcionalidade desse fígado, a hipoglicemia, uma hiperamenemia, amonemia, né? Sei lá, o aumento de amônio no sangue, né? Também vai acontecer então esse aumento de amônio no sangue. E o paciente, o indivíduo, né, ele pode chegar a ter convulsões relacionadas a isso. Então significa que ele vai ter todos esses sintomas. Significa que ele pode ter alguns desses sintomas. E aí pode ter essa relação com a aflatoxina. É difícil de pensar que em um diagnóstico para essa condição? Sim, muito difícil de fechar um diagnóstico aqui para observar essa condição. Por quê? Olha aí, há 3 semanas, olha a quantidade mínima, né? 200 miligramas em 1 quilo. É muito pouco, né? Para a gente pensar que vai ter ali uma contaminação. Então, às vezes o indivíduo ele não consegue nem muito fazer essa relação. Às vezes ele nem lembra, né, que ele comeu há 3 semanas atrás ou há 2 semanas atrás. Né? Não vai lembrar muito bem. E aí outra condição que a gente traz e é bem curioso dentro da toxicologia, né, isso, né? Porque isso traz um pouco do que a gente já discutiu. E já foi relatado então casos letais em crianças de 3 anos envolvida com a ingestão de arroz mofado contendo 10 miligramas de aflatoxina por quilo de alimentos. E aí, claro, né, dentro de condições específicas. Aqui é uma criança, né? Por que é interessante esse dado para a gente? Porque isso confirma tudo aquilo que a gente vem falando, né? Eu tenho que ter relação com o próprio agente infeccioso, ou o agente químico, ou a substância, mas eu também tenho que pensar em quem? No agente orgânico, né? No organismo. Como que esse organismo é apresentado? É um adulto, é uma criança, é um idoso, tem doenças de base, né? Tem algumas condições, aí eu tenho que pensar nisso. Pessoal, nossa aula está acabando agora, tá? Mas o link da próxima aula já está lá na plataforma. Eu tentei entrar na plataforma, agora não dei conta, está fora do ar, mas eu acho que agora ela vai estar lá novamente, tá? Aguardo vocês até daqui a pouco.